Sejam bem-vindos ao TraçoCast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Laliguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre projetos populares. Para isso, trouxemos aqui a arquiteta Rita Zapparoli, que manja muito desse assunto e vai explicar todos os detalhes para a gente. Rita, tudo bem? Seja bem-vinda. Fala para nós quem é a Rita Zapparoli hoje no mercado desse tipo de empreendimento. Certo. Eu sou Rita Zapparoli, arquiteta, trabalho há 15 anos no mínimo no mercado, não trabalho somente com projetos de moradias populares, mas é o meu grande carro-chefe por conta da demanda e vamos dizer assim, do boca a boca, né? Sim. As pessoas, um indica para o outro, o mesmo cliente constrói em várias regiões da cidade, né? E eles utilizam isso como forma de investimento. Alguns trabalham somente com isso, passaram a trabalhar somente com isso, né? Isso é a renda principal deles. Sim. Alguns outros mantêm a sua profissão originária e usam isso como Investimento, né? um paralelo, vamos dizer geral. assim. Mas também existem situações diversas que clientes me procuram para fazer. Tem intenção, mas eu não tenho dinheiro para construir tudo. Nisso você já tem outra pessoa ou tem um construtor que tem um terreno e a gente vai fazendo esse bem bolado, né? Hoje eu faço parte também da Comasul, que é a Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul, que foi instituída no ano de 2017, que foi uma união dos principais construtores de Campo Grande para terem uma voz mais ativa, para terem mais voz, né, no Contrapor os agentes financeiros da época, né? Isso, até para se impor perante as grandes consultoras, que as grandes consultoras abocanharam bastante o mercado. E aí foi esmagando e aquilo que já era, vamos dizer assim, já era uma prática, foi se tornando mais difícil por conta das regras impostas, né? Que foram dificultando, né? Áreas mínimas, asfalto, esgoto, né? Distâncias necessárias. E para isso também a gente contou com algumas flexibilidades da prefeitura, né? Também é um órgão regulador que nos... Existe flexibilidade da prefeitura? Olha, na verdade, assim, como passou a existir mais através dessa associação. Essa associação, ela deu mais voz, inclusive, para os profissionais. Porque hoje você tem a liberdade de convocar, né, uma reunião com mais, vamos dizer assim, peso. O que está dentro da lei, o que é lei, a gente não tem como mudar. Mas existe como você discutir, né? Por exemplo, um exemplo recente era a questão do alvará imediato, né? Que é uma prática adotada há pouco tempo, né? Ainda está em teste, vamos dizer assim, né? E o alvará imediato ele era muito engessado, né? Se você aprovasse daquela maneira e no final da sua obra, o seu cliente resolveu fazer uma lavanderia maior, uma varanda um pouquinho maior, como o alvará imediato ele era muito engessado, ele te proibia fazer essas mudanças. Mas então, aí dá para regularizar no Habite. Então, antigamente não. Aí o que acontecia? Chegava no Habite, que a gente fala que o Habite é o momento que é crucial já da obra, né? Que o cliente já não tem mais dinheiro para investir, ele já está com a corda no pescoço, muitas vezes essa casa já está até vendida, né? E você precisa do Habite para que possa dar encaminhamento, para que o financiamento saia. Eles falavam no Habite, a prefeitura entrava com a seguinte exigência: deu diferença diária, substituição de projeto. E aí o que acontece? Mais 6 meses. E aí você entrava no projeto normal. Entrava no projeto normal. Bem, Então, assim, já qual a combinou. lógica de você ter um alvará imediato? Aconteceu 2 vezes comigo já. Problema no alvará imediato. Uma foi porque o carimbo da prancha foi errado. Já aconteceu comigo. Foi o carimbo do Aprove Fácil, Sim. né, por descuido nosso aqui.
E aí tive que entrar com substituição do projeto aprovado. Ou seja, não adiantou de nada ter o alvará imediato. Não adianta. Porque eles não deixaram simplesmente eu colocar o carimbo da prancha. Então, algo que eu acho um pouco errado, assim, agora fazer uma crítica à prefeitura aqui, aproveitar esse canal, pra gente fazer uma crítica, se é aqui. Pra ver se né? chega, Pra ver se ninguém tem que chega, né? chegar. Nossa, se Quem chegar, a gente sabe, pode né? ficar horas aqui. Mas vamos, né, vamos aproveitar o momento aqui. Mas assim, essa questão do alvará imediato, ela facilita muita coisa, só que ela exime a prefeitura de muitas coisas e joga muita coisa. Toda a Sobre a nossa responsabilidade fica para o profissional. Porque essa questão Porque do eles não carimbo. analisam, né, mais o projeto. Então, exatamente, Simplesmente essa questão do passa. carimbo. Se fosse na aprovação normal, mesmo que demorasse, ela não passaria em branco. Né? Então, assim, na minha opinião, não adianta você liberar muito no começo e sem regra nenhuma, sem nenhuma análise. Né? Mas aí agora nessa associação que vocês Então, têm, aí eles o que começaram a a gente, escutar o que vocês. a gente conquistou, vamos dizer assim, até vocês, isso é geral, né? A gente entrou com um pedido para que houvesse uma certa tolerância com questões de metragem, com questões como essa, de carimbo, coisas assim, de documentais. Então, o que você vai? Se você assina a antiga, que tinha sido extinta, carta de anuência, entendeu? Mas algumas coisas não entram ainda. Eu tive um caso recente que foi uma questão de divergência da área do lote. Normal também, sempre acontece. E foi uma questão, assim, de muro, né? A questão de muro é um problema recorrente, que eu percebo muito em Campo Grande. O que acontece? Tem essa questão de muro. Ah, o muro é meu, é do vizinho. Nos meus projetos, eu sempre faço para que o meu cliente construa o muro dele. Sim, eu também. Né? Então, por exemplo, eu acho que isso faz muita diferença, e se eu puder dar alguma dica para algum profissional, é assim, opte por fazer o seu muro. Por quê? Porque futuramente isso pode dar problema. A Caixa Econômica hoje, inclusive, antigamente ela exigia que você tivesse a parede dupla se a sua casa fosse encostada no muro. Hoje, até varanda. Né? Eu tive um caso recente de um cliente que não fez parede dupla, era varanda com varanda. Então, assim, aí ele fez em cima do muro. A Caixa não aceita. Ela quer um apoio para cada varanda. Daí entraria a parede dupla, que teoricamente seriam 2 muros. Eu acho assim, que não falta muito, isso é uma exigência da Caixa Econômica, não é nem prefeitura. Eu acho que não falta muito para daqui a pouco a Caixa exigir que o muro seja duplo também, porque as coisas estão avançando. Eu percebo que eu acho que a Caixa está tendo, talvez, problemas, porque existem construções e construções, né? Existem profissionais e profissionais. Então, muitas vezes, os bons profissionais saem perdendo por conta dos más práticas de construção. Por causa de projetos, né, mal elaborados, né? Muitas vezes, por exemplo, os meus clientes, eles querem pagar muito pouco pela execução, porque acham que já tem prática, né? Já conhece, Na verdade, esse tipo de cliente, eu costumo falar que é um mal que tem na nossa profissão. É um mal que tem. Né? Que é o construtor, vamos dizer assim, de obra popular. Ele quer explorar o máximo retorno possível. Exato. Só que ele está preso naquela visão antiga de que, puta, eu tenho que baratear o material. Baratear a mão de obra. E aí a gente teve um problema que foi a alta dos materiais. Muito. Ixi. E aí, o que acontece? Como isso não tem como fugir, eles estão, assim, algumas coisas não tem como fugir, né? Que é a questão dos materiais, que estão muito acima, né? Estão inflacionados. E a questão na hora da venda, que são os corretores, né? Isso é uma coisa que não muda, né? A comissão. Entendi. A comissão. Então, assim, esses dias eu até estava fazendo um paralelo ali, pensei, poxa, o arquiteto, na hora dele vender o seu projeto, o seu trabalho, o preço dele é muito discutido, né? Nossa Senhora. Agora, o corretor não tem chove nem vela, é aquilo ali, é tantos por cento. Até esses dias uma corretora me indicou um trabalho e ela falou, não, você tem que cobrar tanto, é X. Eu falei assim, nosso trabalho é diferente, entendeu? Porque, assim, é bem o que você falou, eles querem enxugar o que pode. Mas E isso a gente acontece entra, né? em todo padrão, né? Em A gente todo. trabalha aqui com um padrão um pouco mais alto, não é a moradia popular,
Mas também acontece tudo o que você está falando. Sim. Acontece o problema de Esse é o problema da profissão. acontece o problema da parede dupla, acontece o problema do cliente construtor, acontece, né, todo esse tipo de problema também, né? A diferença também, eu acho, assim, quando você está executando, de fato, né, você consegue acompanhar mais e por mais que vocês tenham alguns problemas, você sabe o que está acontecendo em cada etapa. Agora, quando você não executa de maneira integral, porque, por exemplo, eu trabalho com grande quantidade de processos, né, de projetos. Tem um cliente que constrói 10 casas por ano, entendeu? Então, assim, ele está terminando uma casa, ou às vezes ele faz até simultâneo. Então, assim, você não sabe, né, acompanhar em que etapa que ele está. Então, muitas vezes eles tomam certas decisões sem nos comunicar. Sim, normal. Só que aí no final, se aquilo dá errado, Aí te comunica. precisa que você resolva o problema, entendeu? Então, assim, são os como é que eu vou dizer, as pedras no sapato da gente. Fora a questão do poder aquisitivo do cliente, qual que é a principal diferença de fazer um projeto de casa popular e fazer um projeto de padrão maior? Sim. Fora Fora grande. Eu acho assim, o que eu percebo, né? Existem alguns padrões também de clientes, né? No meu caso, assim. Existem clientes que constroem casas de 120 metros, 130 metros, casas um pouquinho maiores, ou até mesmo sobradas. Só te interrompendo um pouquinho, isso é importante a gente falar, que a gente está falando aqui de moradia popular, mas a gente está falando de que metragem? Certo. Hoje a prefeitura, ela isso foi criado também com esse boom de fazer muitas casas nos terrenos, né? Porque houve uma época aí que não havia muita regra com relação a isso, você podia fazer várias casas, por exemplo, kitnets, né? Antigamente se construía muita kitnet. Hoje em dia a prefeitura não aprova kitnet. Para a prefeitura, kitnet não existe, né? Mas aí você entra como multiresidencial, 5 unidades. Então, aí isso tudo varia de acordo com a metragem que o seu terreno tem. Então, muitas vezes o teu terreno ali não permite que você construa tantas casas, mas o cliente tem alguns terrenos, a gente faz um remembramento para poder fazer mais casas. Como que são esses critérios? A prefeitura estipulou que cada unidade privativa, que é como se fosse cada terreninho, ele tem que ter no mínimo 90 metros quadrados. Sim. Né? E você só pode construir metade disso, que entra a taxa de ocupação de 50%. Mas isso... Só que é isso dentro da unidade privativa, então é como se fosse uma mini fração ali. Mas se você entrar como multiresidencial, não acontece isso. Né? Acontece. De ter um lote mínimo, um lotinho de 90? Tem que ter. Então, por exemplo, assim, existem 2 tipos, né? Que é o multiresidencial, com unidades privativas com frente para o logradouro, né? Da rua, e tem aqueles que é uma entrada só para várias casas. Esse que tem uma entrada só, são os que a gente chama que possui área comum. Essa área comum é uma área, querendo ou não, perdida de acesso para veículos e pedestres. Essa área, ela automaticamente, quando é de uso comum, é como se um pouco dessa área retornasse para a área de cada unidade. Cada unidade tem um pedaço. Como se cada pessoa tivesse o direito de ocupar um pouquinho ali. Então, para esses casos, é um pouquinho maleável, você consegue fazer uma casa um pouquinho maior. Mas a unidade privativa sempre tem que ter 90. Entendeu? Porque você consegue, às vezes, fazer uma casa um pouquinho maior. Porque 45 metros a gente consegue fazer um projetinho bom. Né? Exemplo disso é a MRV, que a faixa tem apartamentos de até 38 metros quadrados. Né? Só que assim, quando a gente fala de construção, muitas vezes o meu cliente, muitas vezes não, quase sempre, ele quer fugir do padrão MRV. Porque ele fala, meu público quer casa. Né? Então eu procuro sempre fazer o quê? Deixar um quintal, deixar uma área externa para a pessoa fazer uma churrasqueira, se futuramente ela quiser ter um pergolado, entendeu? Tem pessoas que fazem lá uma ampliação de aumentar a varanda, tudo. Lembrando que isso tudo
não Tem que ser feito é depois nem também, né? não é nem recomendado fazer depois do AMITS, porque ela perde a documentação que ela tem. Mas, assim, a gente não pode ignorar o que é feito na prática. O que vai ser feito, né? Por exemplo, garagem. Muitas vezes o cliente opta por fazer uma casa um pouquinho maior E suprimir a garagem coberta. e não fazer garagem coberta, sabendo que essa pessoa vai construir futuramente. A maioria. Porque a pessoa, existem alguns públicos. Tem público que entra e vai morar com o que tem, né? E tem outros que já entram querendo, né, Já ampliar. Pelo ponto de vista do construtor, é excelente quando ele chega e já faz essas alterações. Quer dizer, a garantia já vai embora. A garantia do construtor já vai embora inteira. Né? Ele já fica livre. Por outro você fez a lado- alteração, né? Por Porque a outro, pessoa fez a alteração. então, por outro lado, você fica com medo porque seu projeto não foi para aquilo. Né? Muitas vezes, assim, essas casas populares, eu não sei hoje, mas na época que eu fazia, eram telha cerâmica, estrutura de madeira. Sim. Hoje as casas que a gente mexe de alto padrão, nem tem isso daí. A gente nem sabe, nem lembra mais a nomenclatura das telhas, pra você ter uma ideia. Olha, uma coisa que é importante falar é essa questão de cobertura. Foi legal você tocar nesse assunto. Porque, por exemplo, o uso mais, vamos dizer assim, a tendência, né, maior é a platibanda, porque ele é um aspecto mais moderno, né? Ele É mais barato, né? Mais enxuto. Sabe que a questão do custo, eu já tive clientes que resolveram fazer assim, vou construir 10 casas, vou fazer 5 de platibanda e 5 de telha para comparar. E a conclusão que eles chegaram é que fica elas por elas, por conta do que se gasta de calha. Mas e a dor de cabeça que você tem depois. Que na verdade é assim, a madeira que nessas casas populares usam, não é uma Não é. madeira Mas que mesmo teoricamente seria recomendada. assim, exato. Entendeu? Não é. Então o cara faz um Aliás, maderamento. nada é. Então. Quais são os materiais assim, mais utilizados Sim. num projeto de uma casa popular? Olha, o que eles não abrem mão é laje. Laje é uma coisa assim, que eles preferem gastar, investir e fazer. A maioria, para te falar a verdade, está fugindo bastante da platibanda por conta de muitos Do processos pós-obra. do pós-obra, de questão de calheiro. Que assim, Calheiro, quero fazer um apelo aqui aos calheiros, porque calheiro é uma área Difícil. deficiente em Campo Grande. Eu já Difícil. trabalhei com vários, e assim, tem clientes meus que respondem por processos de Não, é anos, problema, se arrastando. Problema. E a gente fica testando, mudando. Então assim, laje, pintura sempre por fora, eles optam por grafiato ou texturizado, por conta da durabilidade, né, que é uma proteção a É mais. grafiado ou a textura de rolo? Depende do padrão, entendeu? Se essas de 45 metros quadrados, aí faz a Textura. textura que é mais barato, né? Entendi. Porque assim, tudo é calculado para ser mais barato. O que eu tenho visto? A A maioria maioria não está mais usando. Eles estão dando uma melhoradinha, assim, sabe, no que pode. E até eu vou dando uma orientada. Por exemplo, questões de bancada. Antigamente eles usavam só cinza corumbá, andorinha, entendeu? Agora já usa o quê? Já Verde usa- batuba. Não, é azul. Não. O Beckton que não vai ser. Mudou muita coisa. Não, mas eles usam ali um arabesco, às vezes, sabe? já- O próprio travertino. Um O próprio copo. travertino. É que travertino não pode, é mármore do Mármore. Mas- Aí usa também o preto, São Gabriel, entendeu? Na cozinha usa muito o preto São Gabriel. Às vezes, assim... Também usa o verde batuba na cozinha, geralmente. E uma coisa que está me chamando a atenção, que a maioria que eu tenho visto, eles estão fazendo... Eu falo assim, que são coisas que chegam... Quando chegam na popular, eu sei que no padrão alto já não vai se usar mais ou já não está se usando. Né? Porque já popularizou, que é a questão dos nichos. Aham. A casinha popular agora já tem nicho, Opa. já tá chique, entendeu? Já tem um nichozinho E nicho de banheiro, você tá falando? de banheiro, E aí eles fazem no próprio porcelanato ou de pedra? às vezes tem uma pastilhazinha, alguma coisa assim, ou o É solo. bem pra trás. Então, tá vendo assim, né? Vai Mas tá assim. vindo. Mas não pastilha pequena, porque pastilha pequena é muito cara, usa aquela maiorzinha. Você sabe que uma das coisas que fez a gente parar de mexer com moradia popular foi essa migração do MAP, né, do médio alto padrão, para o popular.
como a gente a vida inteira mexeu com médio alto, Fica ruim, né? você não consegue. Eu não consigo. Eu queria trazer as coisas do alto pro. Não. Aí você se perde no financeiro, né? Não, você perde no financeiro. Exatamente. Né? Então, por exemplo, outra coisa que eu percebo que já está chegando, a questão do porcelanato, né? Tem, claro, casa de 45 metros quadrados, dificilmente você não vai ter conseguir eletrônicos. Aí põe uma cerâmica menorzinha. Você imagina uma casa de 45 metros quadrados, você voltando um piso de 1,5 por 1,5. Não dá, grandes formatos. Não, mas a gente tá falando de uma cerâmica, tá? Ele vai usar uma cerâmica no piso. Vai usar retificada. Essa cerâmica, ela é que formato? Estourando assim 50 por 50, entendeu? Mais que isso já não dá. Já será ruim. Muito recorte. Agora, por exemplo, existem também alguns que fazem só a sala e dependendo o hall para os quartos, o resto usa uma cerâmica um pouquinho mais, né? Põe uma soleirinha ali, coloca e as esquadrias? Esquadrias de madeira, externas, de ferro por conta do tempo que essa casa pode ficar fechada. Né? Outra coisa que a gente opta por fazer é sempre tentar, na fachada, no projeto, cobrir a porta de entrada. Porque essa porta sempre é de madeira. Às vezes você coloca, mas fica mais bonita de madeira, entendeu? A gente prefere colocar um puxador legal, isso tudo assim. Você vai colocando uns toquezinhos para não ficar uma coisa tão... Essa era uma coisa que eu não conseguia. Eu trazia a porta de ferro, mandava fazer uma porta de ferro, com um puxador embutido, tudo para essa casa. Porque eu enxergava que esse problema do tempo, entendeu? Não, porque assim, você já estava com experiências, porque não tenha dúvidas, né? Que você, se você pode fazer o melhor, você quer fazer. Sim. Eu passo isso também projetando, porque eu quero fazer algo legal, né? Sim. Por exemplo, eu tive uma situação com um cliente, até te comentei esses dias. O que acontece? A gente não tinha muito espaço para fazer a cozinha e ele estava assim, disposto a mexer bastante no projeto. Só que a forma que ele gostaria de fazer era algo muito planejado, né? O balcãozinho, aí ali para colocar, aí a pessoa na cabeça dele ia ter uma coifa, entendeu? Então, tipo assim, por quê? Porque ele é de um padrão diferente. Ele desandou, perdeu o foco. Aí eu, assim, eu indo, né, assim, na dele, tentando, porque eu não sou de jogar balde de água fria no sonho dos outros. Só que tem hora que eu tenho que chamar pra realidade. Falar, e aí, você vai conseguir essa pessoa que vai... Você vai entregar esse armário? Não, eu não vou entregar o armário. Falei, bom, eu sou contra você entregar uma moradia popular de forma que essa pessoa, ela tenha que mandar fazer tudo sob medida. Porque a realidade não é essa. A pessoa dificilmente ela vai contratar um marceneiro. Ela vai na Casa Bahia, na Magazine Luiza, e ela vai comprar um armário. Pronto. E tem que encaixar no espaço. 1,20, 1,5. Muitas vezes eles querem fazer a pia de 1,30. Eu falo, não tem armário dessa medida. Mas tem espaço. Eu falo, então, mas essa pessoa vai ser obrigada a fazer um móvel planejado. Depois você pode ter reclamação desse comprador. Sim. Né? Sim. Então, assim, o meu olhar como arquiteta, ele acaba sendo assim, que eu tenho que atender as necessidades do meu cliente, ele tem que ficar satisfeito com o projeto. E do cliente do seu cliente. Que vai comprar que eu nem conheço, né? Que eu não sei. Sim. Mas eu já estou assim, tirando por base no geral, né? Sim, a experiência. Só que ao mesmo tempo, se você tem como melhorar aquilo para ele, você tem que estar bem, assim, a par das mudanças, né, de materiais. Então, tem que estar sempre acompanhando ali. Se o padrão aumentou, porque, por exemplo, antigamente eram guias de 1,20 e 1,20 e 1,5. Então agora já tem de 1, tem umas aí que tem 1,70, já prontas no mercado, para você botar armários de gabinete, né? Gabinete. Então assim, banheiro. Muitas vezes tem cliente meu que pergunta assim, o que você acha? Eu ponho o box, eu ponho o espelho. Então assim, são coisinhas que muitas vezes eu tenho que sentar junto com ele e estudar até mesmo a parte financeira dele, né? Porque às vezes a minha opinião de colocar um espelho, de colocar um armário, ficaria ótimo, mas e aí? Não adianta, porque tem coisas que lá no final ele não vai ter retorno. E se ele começar a não ter retorno, ele vai desistir do negócio. E ele é um investidor, o seu cliente é sempre um investidor, né? Ele faz uma casa para vender. E essa casa que ele está vendendo, 100% dessas casas são financiadas, né?
De tanto 95, porque tem cliente que vende à vista. Gente. Ah, é? Tem cliente que vende à vista. É o sonho, né? É sonho. E é uma casa. Mas você nunca dessa- pode fazer um projeto contando com essa possibilidade. Você já Sim. tem que fazer para se enquadrar nos. Ao menos que seja no interior. Você sabe que o interior aí, Ah, os caras não estão nem financiando. Nós temos um amigo em comum, até você conhece ele. particular. Ele fez em São Gabriel 4. 2 vendeu à vista. Sem corretor. Chegou e pá. Sonho dos meus clientes. É. Daí 2 ele vendeu para fazendeiro, que veio e comprou pro cara que é funcionário da fazenda, deu uma entrada, deu um carro, não sei o quê, e parcelou pro cara. Sem financiamento. E essas casas populares que a gente está falando, digamos aí, 45 metros, né? Até 50 metros, elas são vendidas por mais ou menos quanto? Isso depende muito da região, Legal. né? Então, por exemplo, assim, a Caixa Econômica, ela tem, nas regiões que eu faço mais, tipo Nova Lima, Jardim Anache, Jardim Colúmbia, também faço no Aero Rancho, Noroeste, já tem que ter uma certa infraestrutura, que é a questão do asfalto, né? Então, já são regiões São, que são são requisitos básicos para a casa ser financiada. Isso, a questão do asfalto é a principal, né? Rede de esgoto. Rede de esgoto obrigatório. ainda não. A Caixa ainda aceita, o Banco do Brasil ainda aceita a fossa séptica. Uhum. O que também para a gente é um desafio, né? Porque Que tem que fazer caber, né? existem parâmetros, né, que a gente tem que seguir normas da BNT, que antigamente eram, vamos dizer assim, toleradas. Hoje estão muito batendo em cima. São distâncias de 1,5 para o muro, 1,5 para casa. Então, muitas vezes Mas você tem que 1,5 de fazer centro ou 1,5 da borda? da borda. Terreno de complica, 4, você hein? botar 1,5 com 1,5, já deu Por exemplo, muitas vezes eu tenho que fazer a casa, às vezes não tem um terreno legal, daria para você fazer ela centralizada, para ficar um fundo legal, uma frente legal, muitas vezes tem que fazer ela recuada para você não pôr as fotos ali na frente. Então eu falo que o arquiteto acaba se frustrando muitas vezes, ou até sendo criticado, porque ele fala, pô, por que fez essa casa recuada? Não sobrou nem quintal. Porque Tem um seguiu, porquê, ele seguiu as Sim, normas, porque né? seguiu, né? Já Daí aconteceu. culpa o arquiteto. Olha lá o arquiteto. Ó, nossa, Não não acredito. planejou, O arquiteto né? é sempre culpado, né, gente? Sempre A gente culpado. já está acostumada, né? Não tem jeito. Não A tem. culpa é Olha. sempre nossa. Você especifica lá um verde esmeralda, a pessoa vai lá e coloca um verde menta, é culpa nossa. Entendeu? É porque o verde esmeralda com certeza tava mais caro. Então, né? Porque eles vão escolhendo assim, pelo menos o meu público, né? Muitas vezes você vai fazer, eu já faço também obras particulares, e eu percebo que a aceitação é muito mais assim, o que você acha? Entendeu? Então, assim, é mais legal. Eu gosto bastante também de construir particular, mas assim, é outro nicho, vamos dizer assim, né? É diferente fazer projeto, então, né? De casa popular e de uma casa de, sei lá, de médio para. Muito diferente, muito diferente. A liberdade é maior quando você faz uma Liberdade casa criativa. Por exemplo, muitas vezes você quer colocar um investimento na fachada. Uhum. Isso eu quase nunca consigo inserir. Popular você vai Não consigo. Nem um tijolinho. Nem consigo. É, Depende, assim, por exemplo, essas casas que eu te falei, assim, 100, 120, já assim, por quê? Porque daí ele já é num lugar melhor, às Mas vezes na casa vida de 100, 120 se encaixa como moradia popular? Sim, dependendo do lugar, da região, sim. Mas, por exemplo, muitas vezes ela não atinge o Minha Casa Minha Vida. Mas ela também não chega a ser um padrão médio alto. E o Minha Casa Minha Vida é de quanto? A Minha Casa Minha Vida agora vai passar o teto para ser 350 mil. Até ano passado era 264, no caso verde e amarelo, e passou a 350. E uma casa, para ser vendida por 350 mil, ela tem médio quantos De metros custo? quadrados? De 350 mil Você vai ter, eu acho que Tem 90, né? 90. Dependendo do bairro. do Vai bairro. depender do seu bairro. Vamos falar aí do Noroeste. Ah, não chega a isso. Não Então, chega a isso, porque 270 na verdade eu acho que você nem nem- consegue. Dando esse exemplo nesse bairro, eu acho que você nem chega nesse valor aí. Não Tá chega. bom, vamos dar exemplo Nova Lima, então. Nova Lima, Não, nem você chega. você chega e assim, antigamente a margem de lucro que essas pessoas tinham era de 100%, né? Não, tinha uma época que chegou a ser Hoje, 100%. hoje assim, tá uns 30, 40 de retorno, né? E uma casa dessa de 350 mil, eu acredito que você faça uns 100 metros quadrados, uns 90 metros dá pra fazer. Aí depende do acabamento.
Aham. Tudo depende do O acabamento. que pode acontecer agora também, eu imagino, que os construtores podem aumentar a área e vão acabar reduzindo o padrão ainda mais para poder ter mais área e conseguir chegar no valor que a Minha Casa Minha Vida. Sabe uma coisa que eu tenho notado, que tá uma tendência, assim, porque eles trocam muita figurinha, né? Os construtores com corretores. Corretor é uma coisa de louco, porque eles querem dar muito. Especialista. Hoje mesmo um cliente me mandou uma mensagem falando, olha, a corretora deu uma ideia de fazer assim, sabe? Ela queria fazer um jardim de inverno e queria colocar uma janela de um quarto de frente para outro. Então assim, eu como já tenho um olhar clínico, pelo croquis dele eu olhei e falei, não dá para fazer. Por quê? Porque eu preciso de 1,5 para cada janela. Eu vou ter que ter um jardim de inverno de 3, né? Pô, mas não sei o que e tal. Então assim, a sua liberdade criativa, ela tem que ter ali um limite, né? Não existe, na verdade. Você tem que seguir uma receita de bolo, porque você tem que respeitar E ainda tem que ficar bonita. Esse bolo tem que ficar bonito, não é só Tem que gostoso. enfeitar e ser barata. Não adianta ser só ser bonita, porque ser bonita é fácil. Ser bonita. Agora tem que fazer ela ser bonita e barata. Que é isso Então, porque assim, se você começar a fazer muito barato, também é uma faca de dois gumes. Porque muitas vezes lá no final a caixa vai e avalia mal. Tem isso Tem também. esse problema. É por isso que falo. Eu fiz um curso esse tempo atrás sobre empreendedorismo, incorporação imobiliária. Nesse curso, a palestrante, a professora, vamos por assim, ela fala exatamente do MAP, que é o médio alto padrão, pro Minha Casa Minha Vida. Na época era verde e amarela. Ela fala, não adianta você querer se iludir e falar, não, eu vou fazer Minha Casa Minha Vida agora, que essa lei nova, eu vou ganhar um monte. Não vai, porque é só para profissional. Não adianta você querer. Por quê? Porque você deu um teto de venda. Sim. E se você der uma errada, passo você não tem a mais. margem, você come a margem. Daí já aconteceu A tendência de se quebrar é muito grande. de pagar pra trabalhar. Exato. Do cara ficar elas por elas, entendeu? No final ele estava mais agradando o comprador, porque ele vendeu a casa ainda em construção, porque aí isso também é uma coisa que é bem reclamada assim, pelos meus clientes. Eles gostam, porque garante a venda, só que assim, aquele cliente que está comprando, ele já está metendo no dele. Claro, a casa já é dele. Já é dele. Só que aí, não tem como pôr um piso assim, tem como pôr, entendeu? Então tem que ser enérgico aí. Muitas vezes eles falam pra mim. Teve já caso do comprador entrar em contato comigo, mas eu queria dar o piso. Mas aí você tem que ver com quem tá te vendendo. Eu indico um material X. Isso aí tem que ser bem amarrado em contrato. Né? Então, você vendeu antes, bom, se eu estou te vendendo isso daqui, é esse piso, é esse acabamento, essas louças metais. Tá aqui especificado. Você aceitou assim, né? Eu quero. Não dá para você pôr, tá? É tanto Eu a estou mais. colocando isso daqui, eu não comprei ainda. A diferença desse para esse é tanto. A mão de obra é tanto. Você quer arcar? Se você for arcar, tranquilo, sem problema. Não, aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, quanto vai ficar mais? Na construção. E ela faz a escolha, ela opta. Só que aí na hora da Caixa fazer a avaliação, ela vai avaliar mais caro. Daí o financiamento dessa pessoa vai ficar mais alto. Vai ficar mais alto. Só que muitas vezes a pessoa não põe isso no papel. Tem que O que mais pega para os compradores e para os construtores também é essa questão da entrada, né? Que foi igual você comentou que a pessoa deu um carro, deu isso. O cliente vai comprar uma casa de 45 metros quadrados, ele não tem essa entrada. Porque hoje em dia o brasileiro não tem 20 mil guardado, 30 mil guardado. O que eles fazem? Eles usam o FGTS, quem é empregado, né? Quem tem carteira assinada. E agora tem um subsídio, né? Que no verde e amarela era bem restrito, né? Então agora tem o subsídio, que está aumentando para 55 mil, né? Se a pessoa tiver FGTS, né? Teve a época lá no começo da Minha Casa Minha Vida, que era 17 mil para todo mundo. Eu lembro disso. Lembra? Então era assim, 17 mil, independente se você tinha carteira assinada, se você não tinha. Você fazia. Era bônus do governo. Qual que era o nome? Tinha um nome, o documento que fazia, que eles faziam um cambalacho, você tirava dinheiro de uma conta, jogava na outra, trazia de volta, você fazia Para aquela voltar, é como se fosse um adiantamento. Ele fazia uma movimentação bancária, daquela movimentação bancária eles analisavam, falavam, opa, peraí, você tem entrada, tem saída, não sei o que, beleza, vai aprovado. Ele saiu o subsídio. Isso assim acontece ainda de forma, vamos supor,
escondida, né? Aham. Pelas grandes consultoras. A MRV faz isso até hoje. Essa questão de entrada. Por isso que é muito vendido. Porque é parcelado, ele Porque tem é fácil. capital para poder Porque quando parcelar você tem 48 vezes o mercado. patrimônio, você assume a entrada. A entrada é sua. Então, assim, como que você quer fazer a entrada? Você lembra aquela vez que a gente foi ver um apartamento lá, que não deu certo por causa do corretor? A gente tinha uma entrada na época para dar, não lembro, acho que era 12 mil, não lembro bem, eu sei, faz muito tempo. E o consultor falou assim, não, vai do jeito que você quiser. O corretor falou para mim, não, você tem que fazer em 3 vezes. É O esse 12. consultor também, você faz de O corretor falou, ó, o corretor falou, você faz em 3 vezes. Falou que podia fazer como quiser. o consultor. Daí, como a gente conhecia o construtor, eu fui bom construtor. Tá. O cara falou, bicho, faz do jeito que você quiser. Sim. Que eu Porque queria ele tem poder saltear pra o mês. decidir, né? Eu queria Ele tem poder. fazer pagar uma, daqui 2 meses pagar outra, depois pagar outra. Como se Faz balão, do jeito que você né? quiser. Do jeito que você quiser. Porque ele tem autoridade para isso. Agora, Ele o tinha. corretor, Exato. ele tá ali, né? Ele só faz passa o que o pra ele construtor. Muitas vezes chega o corretor só uma planilha. Você fala, Mas teve "Isso, isso". cliente meu que fez questão assim, tipo, fez um parcelamento de boca, vamos dizer assim, né? Ah, E já se ferrou. né? Com certeza. Porque assim, Nada de esse boca. pessoal não tem. E assim, o que começou a dificultar bastante, assim, com essa questão da crise, do desemprego. Pandemia, assim, foi um caos. Caos, Foi um caos. Eu sei que não foi só para mim, né? Que eu sei que foi geral. em geral. Mas assim, eu creio que quem tá fazendo uma casa para si, né, já tá na chuva, né? Enforcado. Vai se molhar. Já entra enforcado. Até porque muitas vezes ele vendeu a casa que ele tá, ele precisa terminar para mudar. Agora, quem está construindo para vender, se ele vai ter, na época da pandemia, ele terminava que tinha começado e ficou, Parou, né? parou. Porque alguns têm a sua própria profissão e Sim. outros, tipo assim, tem dinheiro investido, mas agora não é o momento. Mas, Assim como nós ainda estamos numa fase dessa questão de não é o momento, porque tem essa questão política, né? Porque a questão política, ela influencia diretamente nessa questão da construção civil, pelo menos para mim. implica, tá entendeu? implicando. A gente até falou Porque aqui essa no questão do outro. financiamento, se a partir final do semestre passado, em junho, alguns clientes tinham a seguinte resposta da Caixa Econômica: o banco não tem dinheiro para financiar. Então, tipo assim, não tem dinheiro. E os caras, assim, 10 casa pronta. O que faz? A gente Tem que até falou esperar aqui. virar o semestre para ver o que vai ter de incentivo Se vai federal, ou seja, política. Sim, veja. Então, assim, muita gente está com medo de investir agora. Eu também tenho muitos clientes que são do agro. Tá todo mundo com medo. A gente E até aí, falou tipo aqui assim, no... vou investir nisso ou vou investir no agro? A gente até falou aqui no podcast anterior sobre esse negócio, né, do investimento imobiliário, que quando a taxa de juros estiver alta, não compensa para ninguém tirar dinheiro do banco e jogar na construção civil. Justamente. Compensa com o banco. Dá muito menos trabalho, né? E te dá quase o mesmo retorno, vamos por aí, e risco quase zero. Isso. Né? E a liquidez, você fala, puta, eu quero uma renda mais tarde. Mas você sabe o que eu falo que eu me beneficio disso? Mas os meus clientes, eles acabam fazendo da construção civil meio que um hobby, assim, sabe? E eles gostam desse dia a dia, assim, não são pessoas... Eles gostam disso, de ficar mexendo, de ter os amigos e tal. E aí, por exemplo, se a pessoa só trabalha com isso, ela não tem, pelo menos os meus clientes não têm a tranquilidade de ficar assim, meu dinheiro investido no banco, não vou fazer nada. Entendeu? Que mexe com outra coisa, né? É louco pra tudo, né? Tem gente que gosta do brick, entendeu? Nossa, Que gosta de estar lá no dia a dia, na correria, fazer contato. Aí você não gosta muito, eu gosto demais. Demais. Na parte da obra, né? Eu não- Não, a parte da obra eu não gosto, não. Eu gosto do break. De correr atrás, conversar com logística. gente, e vai, faz negócio aqui, puxa de lá, você tá sabendo quem tá Sim. comprando, quem tá vendendo. Eu adoro isso. Sim. Gente, vamos ter que encerrar, né? Porque senão esse O assunto é muito legal. Esse Vai é embora. assunto Rendeu rende. bastante. E a gente poderia ficar aqui falando muito tempo Sim. sobre tudo, né? Sobre casa popular, sobre problemas de prefeitura, sobre Isso. investimento, Minha Casa Minha Vida, né? Problema dos clientes, investidores, construtores, etc. E para concluir, eu só queria fazer essa conclusão. Então, assim, é bacana fazer casa popular, é bacana. É bacana. O problema é o pós-venda, mas é bacana. É um investimento que dá retorno, ele gira mais rápido que uma casa ao Ele padrão. ainda compensa. Ainda compensa. A arquitetura é mais simples. Eu vou dizer assim, que se eu puder dar uma dica,
fique sempre de olho nos terrenos. É uma coisa É a chave principal. Assim, é o que eu costumo falar. Tem cliente que compra terreno, não tá nem com intenção de construir, mas viu um terreno bom, de final de semana me liga, manda foto, olha esse terreno. Exato. O terreno, eu costumo falar que o terreno ele impacta diretamente na sua margem Na de lucro. venda. Diretamente na margem de lucro. Se você errou na compra do terreno, dançou sua margem de lucro. Com certeza. Então é isso. Fica a conclusão que vale a pena. A arquitetura é mais simples. Sim. No entanto, a margem de lucro também é mais arriscada, né? E assim, a parte projetual, assim, parte de projeto, você fica muito mais presa e preocupada com as questões de legislação. Com certeza. É isso aí. Por isso que é bom ter Porque, esse às vezes você, com certeza, e você muitas vezes pisca, eu tenho clientes que falam assim, mas é Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu vou usar o mesmo projeto. Assim, mas é outra região, é outra área. Terreno, Entendeu? É outra todo instalação, novo, é outro tudo. todo novo projeto, né? Então, assim, é isso. Não existe esse negócio de acontecer Não contra existe. na nossa área, né? Tem gente que insiste, né? Mas, assim, é bom ressaltar a importância de um profissional, ainda mais um profissional como você, que tem experiência nesse tipo de projeto, né? Então, e assim, eu cumpro um papel, às vezes, até meio de vilã, né? De ficar assim, olha, isso não dá, isso aqui não vai dar, isso aqui não passa. Mas, pô, por exemplo, 50%, né? A gente já sabe que 50% a taxa de ocupação é essa. Mas não posso fazer um pouquinho maior e tal. Eu falo, bom, você pode fazer mais 10%. E você pode pagar a contrapartida. Mas a contrapartida é quanto? É mais ou menos tanto. Eu faço, mas é muito caro. Então eu falo que eu fico entre ali, sabe? O cliente e a prefeitura. Aí você tem que falar, querer não é poder. Querer não é poder. Seu sonho é desse tamanho, seu dinheiro é desse tamanho, que você pode ir assim. Tem uma frase que é assim, né? Teu bolso é meu guia, né? Essa que eu uso muito. Frase. A gente usa muito. Ela usa demais. Muitas vezes você tem a criatividade, mas você não pode executar. Então eu falo, às vezes eu me frustro isso, mas eu gosto dessa. Ô Rita, e fala pra nós, onde que a turma te acha na internet aí? Bom, a turma me acha no @Rita Zapparoli Arquitetura, No Instagram. Facebook Rita Zapparoli Arquitetura e Não tem site ainda? ainda não tem. Faltou a perguntinha final. Preciso. Rita, a gente tem uma perguntinha aqui que já virou corriqueiro nos nossos podcasts, tá? Sim. Pergunta de final. Pergunta do final. Se você não fosse arquiteto, você seria? Não sei dizer. Eu acho que eu seria estilista. Eu gosto de desenho. Na verdade, eu peguei a era antiga da arquitetura. Eu peguei a área de desenhar à mão, né? Eu não sou muito dessa geração SketchUp e eu uso, mas gosto da parte do desenho ainda, né? Tá meio obsoleto, mas eu gosto. Na verdade, quando eu fiz a arquitetura, eu fiz porque era o mais próximo do estilismo que eu queria ter feito. Quando eu fiz o vestibular, eu até passei em Goiânia, na Federal, mas... Eu lembro disso. Né? A minha mãe falou, jamais que você vai ter que morar em grandes centros e tudo. E aí eu pensei, nisso eu tinha feito vestibular para arquitetura e era o mais perto que tinha. Você sabe que eu também passei no vestibular de... Eu passei na parte de de desenho. moda lá em São Paulo, lá em Morumbi. Muito legal. Mas não é um sonho que morreu, não. Eu ainda tenho vontade de fazer, assim, como hobby, sabe? É isso aí. Porque, assim, eu não sei se vou trabalhar nisso, porque hoje, né, você já tá há muito tempo. Mas já vai fazer pra hobby, né? Pra ter, né? Pra se realizar, né? Assim. Muito bom. Rita, eu queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, por esclarecer um pouco sobre esse tipo de projeto de arquitetura popular. Não é o nosso principal aqui foco do nosso escritório, mas é muito bom a gente também saber sobre isso e falar para muitas pessoas, porque pode ser que muita gente que esteja aqui nos assistindo que seja investidor também, que queira começar a construir para vender, né? Ou Então, até foi outros muito profissionais esclarecedor. também, né? Claro. Que têm dúvidas sobre o assunto. Claro. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Fico muito feliz. Eu sei que vocês estão nesse novo projeto e eu desejo sucesso para vocês. Obrigada. E que venham muitos
Muitas visualizações, muitos frutos. Isso aí. Fico feliz porque não tinha, pelo menos eu não conheço um podcast nessa nossa área Não tem. de construção. A ideia E foi a essa. gente estava desassistido. E agora a gente tem Vou vocês. lembrar pra uma diversãozinha na representar. terça-feira à noite. Né? Então, Dá um tá. pouquinho de trabalho, mas a ideia é essa. Eu convido Pessoal. todos a assistirem, que é muito legal. Então, fica aí o convite para todo mundo curtir, compartilhar, se inscrever. E esse foi o nosso episódio de hoje sobre arquitetura popular. E até a próxima. Tchau, gente.